Voltando, aguardando o pessoal retornar. Vamos lá. Deixei salvando lá no perfil do Instagram a primeira parte. Deus ajude que fique salvo. Vamos lá, retornando, Fábio, Diego. Esperando só um pouquinho o pessoal ir retornando. Gente, vocês viram, eu falei, ó, estamos quase encerrando a primeira hora. De repente já apareceu lá a contagem regressiva do Instagram. Não pode bobear. Edgar chegando. Guga retornando. Ups. Natanael. Joia. Aguardando. Muito bem, gente. Legal. Faltam algumas poucas pessoas. A gente vai comentando aqui enquanto o pessoal vai chegando. Tá bom? Thaís. Legal. Bom, gente, na parte que nós estávamos encerrando, então, Regiane, nós estávamos falando sobre a necessidade da gente descansar, entendendo que nós temos limites e que se nós não observarmos os nossos limites, se nós não nos sentirmos satisfeitos, nós estamos cometendo o pecado, a Simone chegando, de nos acharmos imprescindíveis, de acharmos que nós, apenas nós, nos bastamos. E o convite de Deus é para que nós nos entreguemos a Deus sem reservas, para que a gente pare e se entregue a Deus. Essa parada que Deus nos chama, Ellen retornando, é uma parada no sentido de que Deus quer que nós confiemos nele. Quando eu paro, Vilma chegando, quando eu paro, quando eu aceito os meus limites, o que é que eu estou dizendo? Lembra que o Natanael comentou, Gisele voltando, o Natanael comentou na primeira parte que o descanso de Deus é pedagógico. Concordo plenamente. O que é essa parte pedagógica de Deus aqui? É uma forma de Deus dizer assim pra gente. E sábado que vem eu vou até trazer um vídeo que fala sobre isso, é bem legal, quando nós falarmos sobre o descanso do sábado ou do sétimo dia. Ou de um dia da semana, como queira. É Deus dizendo assim, olha, faça tudo o que você tiver que fazer, de forma organizada, de forma ordeira. E quando você não estiver fazendo, quando você estiver descansando, aí você vai entender que na verdade sou eu que faço todas as coisas. Vocês lembram do versículo bíblico que diz assim, aos seus amados Deus dá enquanto dormem? Você se lembra? Essa é uma verdade da palavra de Deus. Deus, Ele nos dá enquanto nós dormimos. O que Ele está dizendo com isso? Quando Deus cuida de nós, quando nós nos deixamos ser cuidados por Deus, Ele está cuidando da gente. Então se eu estou trabalhando, eu estou sendo cuidado por Deus. Se eu estou descansando, aí é que eu estou vendo o cuidado de Deus. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada. É Deus quem está fazendo. É Deus quem está suprindo. É Deus quem está cuidando da gente. E na verdade, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que é Deus quem cuida de nós em todos os momentos. Quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando. Ele é meu provedor. Ele é o nosso provedor. Então, se eu acredito, se eu creio que Deus cuida de mim, que Deus cuida de nós, naturalmente eu já estou respeitando os meus limites. Porque eu sei que eu posso descansar. Eu sei que eu posso desligar. Eu sei que eu posso relaxar. Eu sei que eu posso confiar em Deus. Tá joia, gente? Tudo bem? Agora, como é que nós vamos então? Vamos entrar na parte prática. Eu vou falar um pouco dessa parte prática para a gente finalizar essa segunda parte da live hoje. E na semana que vem, nós vamos para uma parte ainda mais profunda, que tem a ver com o descanso. E aí nós vamos nos estender nisso. E vai ser muito legal. Vai ser um aprendizado muito bacana para a gente compartilhar aqui. Mas vamos lá. Quando eu me entrego sem reservas para Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Agora, como é que eu vou exercitar essa entrega? Lembra que eu falei um pouco atrás, na primeira hora, na primeira parte da live,
Quando eu disse que muitas vezes a gente está envolvido em devocional, em ir à igreja, em fazer orações, e que tudo isso é importante e necessário sim, mas que muitas vezes isso não completa tudo aquilo que a gente precisa. Pois bem, por que isso às vezes não funciona exatamente como nós gostaríamos? Falta, talvez, entendermos e exercitarmos um tesouro, que o autor aqui chama de um antigo tesouro. Ele chama de antigo tesouro porque, na verdade, isso vem desde lá atrás, com os primeiros homens de Deus, com os profetas, com aqueles que tiveram um profundo relacionamento com Deus, com os discípulos, com a vida e a história de Jesus, e depois com grandes homens e mulheres que viveram uma espiritualidade saudável ao longo da história, que a gente chama hoje de ofício divino. Tá? Você vai encontrar na literatura de espiritualidade da história da igreja esse termo de diversas formas. Em alguns autores você vai encontrar ofício divino. Outros autores vão chamar de hora fixa de oração. Em alguns mosteiros você vai encontrar essa expressão como liturgia das horas. Os nomes aí podem variar, mas o que na prática significa isso? É você encontrar e determinar alguns momentos para si, onde você vai intencionalmente ter um tempo com Deus. O que é esse tempo com Deus e qual a diferença entre a devocional tradicional e o tempo com Deus? Na vida devocional tradicional, o que a gente tem como ideia? É a ideia de você se encher para o dia. Você já ouviu aquela expressão, vou recarregar as minhas baterias espirituais? Vou acordar cedo, vou ler a Bíblia e fazer uma oração para eu me encher espiritualmente aí com as minhas baterias? É mais ou menos essa lógica. Né? O que normalmente a gente faz numa experiência de devocional tradicional? Você reserva um horáriozinho de manhã ou na hora do almoço, naquela folguinha que você tem. Eu vou ler um texto da Bíblia, vou fazer uma oração. Nessa oração vou agradecer a Deus pelo meu dia, vou interceder por alguém que precise, alguém que está doente, alguém que está enfermo, ou por uma preocupação, vou pedir para que Deus cuide da minha vida e vou seguir em frente. Acho que todos nós aqui já fizemos ou fazemos isso, não é verdade? Tá errado, gente? Não. É bom que a gente faça? É bom, com certeza. Então, naturalmente, nós vamos precisar buscar caminhos que levem a gente a ter um relacionamento com Deus. E reservar um tempo para ler a Bíblia e orar é parte disso. Mas o ofício divino, ou a hora fixa de oração, o nome que você quiser dar, ele nos leva para uma experiência mais profunda com Deus. O conceito de ofício divino é o conceito de estar com Deus. Não é o conceito de ler a Bíblia ou de fazer uma oração. É o conceito de você reservar um tempo para estar com Deus, onde a Bíblia e a oração entram como parte, não como todo. Dá para entender a diferença, gente? O que eu estou falando aqui? Ou eu estou trazendo mais confusão para você? Se não estiver claro, comenta aí que a gente vai falando. Tá? Na vida tradicional, a gente tem a ideia de uma devocional como algo para se encher. No ofício divino, a gente busca um tempo para passar esse tempo com Deus. Eu vou exemplificar isso da seguinte maneira. Lembra quando eu falei na primeira hora sobre a experiência de Adão e Eva, de que eles falavam com Deus face a face? Deus reservava ao final do dia ali, né, a virada do dia, para andar no paraíso e para conversar com Adão face a face. Vocês lembram dessa experiência? Quando eu falo Adão e Eva, tá? Conversava ali, olho no olho, face a face. Aquele era um tempo que o primeiro casal tinha para estar com Deus. Para bater um papo. E aí você pode imaginar que nível de resenha, né? Que nível de conversa que eles possivelmente tinham ali com Deus. Era maravilhoso. Era o tempo de alimento espiritual que eles tinham. Quando chega o pecado, a primeira coisa que eles fazem
é se afastar de Deus. Eles começam a se esconder. E Deus, de uma maneira retórica, né, pergunta por que vocês estão se escondendo. Deus sabia, obviamente. Mas, a partir daquele momento, já não há mais essa possibilidade não intencional de estar passando um tempo com Deus. A Thaís está comentando aqui, aquele momento em que paramos para ouvir a voz de Deus. É isso aí, para ter um tempo com Deus. Então agora é necessário. E veja que Deus continua nos buscando, Deus continua caminhando no nosso jardim, querendo conversar conosco. Mas nós precisamos agora parar para ouvir a voz dele. Esse, basicamente, é o ofício divino. E qual o conceito de ofício divino? Ofício tem a ver com obra. Né? No latim, o opus Dei, o opus de Deus, a obra de Deus. Quando eu falo obra de Deus, eu estou dizendo o seguinte: é Deus quem faz, não sou eu. Olha, se a obra é dele, é ele que faz. Se o ofício é de Deus, deixa Deus trabalhar. Só que para eu deixar Deus trabalhar, quem tem que parar? Eu tenho que parar. Eu tenho que descansar. Eu tenho que respirar e deixar que Deus faça o restante. Então, essa é a ideia do ofício divino. Parar, seja 2 minutos, 10 minutos ou 20 minutos, aí é a sua rotina, mas eu preciso dar uma parada. Nessa parada eu preciso estar com Deus, não é ler logo aqui, pegar aqui o devocional, página 10, está dizendo isso aqui, bom, pronto, vou orar porque agora eu vou voltar e tenho que trabalhar. Não, é ter um tempo, é imaginar. Eu gosto muito, quando eu atendo meus clientes em hipnoterapia, eu ensino para eles o seguinte: quando a pessoa está em hipnose, eu falo assim, eu quero que você imagine essa cena. Porque Deus nos deu essa capacidade de imaginar. Quando eu imagino, a cena começa a se construir na minha mente e eu começo a enxergar, não com os olhos, mas com a minha mente, aquela situação. Então, quando você está em oração, quando você está nesse tempo, Deus te deu essa ferramenta para que você imagine a presença de Deus com você. Porque quando você imagina a presença de Deus, você consegue experimentar essa presença de um Deus que já está aqui. Ele não precisa da sua imaginação, tá? Deixa eu até deixar isso claro aqui. Né? Não é a sua imaginação que vai criar a presença de Deus ali. Deus está conosco. Você crê nisso? Deus já está com você. Mas quando você faz esse exercício, você se permite experimentar a presença de alguém que já está com você, que é Deus. Faz sentido? E naquele momento, usando essa ferramenta divina que Ele te deu, você consegue então ouvir a voz dEle, experimentar a presença dEle, saber de Deus o que Ele pensa a respeito disso tudo que você está falando com Ele, como Ele pode te ajudar, ou simplesmente sentir o afago, o carinho e o sustento de Deus, se você precisa disso nesse momento. Então, você só consegue experimentar isso se você estiver disposto a ter tempo para estar com Ele. Porque você pode ler a respeito de Deus e não estar com Deus. Veja, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo em todos os tempos. A Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutenberg. Quando Gutenberg inventou a imprensa, foi o primeiro livro que ele levou lá para ser impresso por meio da imprensa, vamos dizer assim. É o livro mais vendido, o livro mais lido da história da humanidade. Você acha mesmo que só cristão, só crente, lê a Bíblia? Acadêmicos leem a Bíblia. Historiadores leem a Bíblia. Pessoal da área de literatura lê a Bíblia. Estuda, pesquisa. E o ato de ler a Bíblia não significa necessariamente que a pessoa acredite naquilo que está escrito. Ela tem uma chance maior de acreditar se ela lê, obviamente. Porque a palavra de Deus fala conosco. E a Bíblia é revelação da palavra de Deus. Faz sentido? No entanto, isso não é uma garantia de que a pessoa vai ser quebrantada naquele momento. Então, o que eu quero dizer, o ponto que eu quero chegar aqui quando eu estou falando isso é que o fato da gente sentar para ler a Bíblia não significa que a gente vai ter tempo com Deus. Tá claro? Então é preciso que a gente
dê esse tempo. Isso é ofício divino. É eu parar e falar assim, Deus, é contigo. Eu vou ler, eu vou ouvir, eu vou orar e vou deixar que o Senhor fale. Porque é o Senhor, não sou eu. Eu estou voluntariamente abrindo mão do controle agora e deixando que o Senhor tome o controle da minha vida. Faça o que o Senhor quiser. Esse é o ponto, gente. Essa é a ideia do ofício divino. Por que que essa é a ideia? Porque esse é o caminho. Porque a finalidade do ofício divino não é a gente recarregar a bateria. Não é a gente se energizar. A gente pode usar essa expressão energizar, por quê? Porque o ser humano ele é direcionado e sustentado por um impulso elétrico. Então, o cérebro tem impulsos elétricos, né? Para que os seus neurônios funcionem, precisa ter energia ali. Né? Sem energia, não funciona. Por isso que você faz o exame cardíaco, é um eletrocardiograma. Eletricidade. Por isso que para medir a sua atividade mental, precisa fazer um eletroencefalocardiograma. Ou eletroencefalograma. Porque é isso, é impulso elétrico, é energia. Então não está errado falar assim, essa pessoa tem uma energia, né? Esses dias eu estou dando choque de pegar no carro. Eu vou abrir a maçaneta do meu carro e já vou assim, de mão aberta, relando para não tomar um choque. Então, não é essa a energia que nós estamos falando. Nós estamos falando de encher-se da presença do sagrado de Deus. Esse é o ofício divino. Quando a gente para ouvir a voz de Deus, experimentar a voz de Deus, experimentar Deus em nossas vidas, então nós nos enchemos do sagrado de Deus ao longo do dia e, portanto, ao longo da semana, ao longo da nossa vida. O Diego está falando aqui, deixar a palavra ruminar, entre aspas, né, na nossa mente. Desculpa o exemplo pobre. Não, mas é isso mesmo, Diego. É deixar que essa palavra vá e volte o tempo todo, né? E que a gente tenha essa experiência. E digo além, viu, Diego? Não só a palavra, como a presença de Deus. É você sentir a presença de Deus o dia todo. Tá? Claro que a palavra faz parte desse sentir a presença de Deus, sim. Mas é como um todo. Para que a gente não fique só no texto, e lógico que o texto não é pouca coisa, né? Mas não apenas o texto bíblico, mas a presença do Deus revelado nesse texto bíblico. Percebe? Como que isso vai além? Então é assim que a gente experimenta tudo isso. E é assim que Deus ele faz conosco quando o ofício de Deus acontece na nossa vida. Bom, nós vamos caminhando aqui, nós estamos quase encerrando. Como é que esse ofício divino ele é praticado no dia a dia, em termos práticos? O business caseiro, quando ele não foi ele que criou isso, lógico, ele descobriu isso para a vida dele no momento de crise. Então isso já existia há muito tempo e ele não vai ser o único que vai falar a respeito disso. Talvez você já até tenha ouvido falar sobre isso. Ele foi aprender. E aí, gente, nós temos que ter a nossa mente aberta para saber que nós não somos a melhor bolacha do pacote. Então não é porque eu sou cristão, crente, protestante, presbiteriano, que eu tenho a única verdade revelada e absoluta. Nós já sabemos que a verdade absoluta é Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele nos chama para conhecer a verdade. Só a verdade de Cristo liberta. Então, nós sabemos isso. O que passar disso agora é acréscimo. Então, eu creio na palavra de Deus, eu sou um cristão, sou protestante, sou pastor, sou um reverendo, sou um ministro do Evangelho, mas eu tenho também que abrir a minha mente e entender que outras expressões de fé cristã também estão vivendo uma parte ou uma face dessa verdade revelada em Cristo, onde Cristo é a totalidade. Então ele foi aprender a meditar com quem? Com monges católicos, com pessoas que já estavam habituadas a experimentar o ofício divino. Então ele foi para um mosteiro, e nesse mosteiro ele foi aprender como é que aqueles monges que estudam a palavra de Deus, que têm uma vida de oração, ele foi ali, no caso, no mosteiro trapista, para aprender, e aí ele viu como é que esses caras faziam.
eles acordavam às 3h15 da manhã para fazer a primeira liturgia do dia, tinha uma série de atividades, tinha um trabalho, tinha um almoço e tal, e 7h pouco da noite eles já iam dormir. E ele estava tão cansado, fisicamente esgotado, que no horário de trabalho ele voltava a dormir, porque o corpo dele precisava de recuperar. E depois ele foi entrando no ritmo. Ok, foi uma experiência legal, foi uma experiência de aprendizado. No entanto, ele percebeu o óbvio, que talvez você já deva estar pensando que é óbvio para você também. Nós não vivemos no mosteiro. Para quem vive no mosteiro, viver essa experiência diária com todas essas horas reguladas é parte da rotina. Por quê? Porque ele não faz outra coisa. Um monge não casa. Então ele não tem que se preocupar com a esposa, com os filhos. Um monge, ele não tem um escritório comercial, ele não tem uma MEI para ele pagar mensalmente, ele não tem um patrão, um chefe que põe ele para bater cartão e que ele tem um salário. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Nós temos uma vida diferente de um monge. A Thaís está falando aqui, a Igreja de Cristo tem muitas faces, exatamente para atender a diversidade humana. É isso mesmo, Thaís. É isso aí. Diego falando, pastor, tem muito tabu sobre cristão meditar, pelo menos no meu contexto. Fale mais, por favor. Diego, não consigo falar hoje, tá? É porque nós não vamos ter o tempo. Mas eu posso dar uma pincelada. Essa questão de meditar nada mais é do que você parar um tempo, esvaziar a sua mente de outras preocupações para pensar sobre ou a respeito de alguma coisa. Tá bom? No caso aqui, se nós estamos tendo um tempo com Deus, nós estamos meditando. Faz sentido para você? Eu estou falando que eu não vou ter tempo de falar sobre isso de uma maneira mais longa, porque isso envolve aqui um investimento maior. Mas basicamente é isso. Tá? Então, se tem tabu, é porque falta compreensão. E eu concordo com você, tem tabu sim. Porque o pessoal muitas vezes associa isso com meditação transcendental, coisa de filosofia oriental, religiosa, etc. E aí eu vou colocar uma pulguinha na cabeça de vocês. Em um certo sentido, essas religiões que não conhecem a revelação plena de Cristo que nós conhecemos, e nesse sentido a gente é privilegiado, ainda assim, eles estão valorizando uma parte muito importante daquilo que faz parte da nossa humanidade como Deus nos criou. E Deus nos criou também com essa necessidade de parar. Nós estamos falando disso até agora. De respirar, de esvaziar as preocupações da nossa mente, de ter um tempo consagrado. Veja, eles não conhecem Cristo na plenitude como eu e você conhecemos. Usando esse exemplo, né, deles. No entanto, eles já descobriram a necessidade de ter um tempo para parar e respirar para buscar o sagrado. Veja, você conhece o sagrado na revelação plena de Deus em Cristo Jesus? Você, nós, genericamente, e às vezes a gente tem tabu, tem medo, e não entende que oração é meditação também, de uma certa maneira. E que a gente tem que investir tempo nisso. Ouvir a voz de Deus. E a gente, não, mas isso é coisa de oriental, isso é coisa da religião tal, A ou B. Gente, Deus nos fez com essa necessidade. E a gente precisa aprender a fazer à luz de Cristo. Faz sentido? Joia, você já entendeu. Muito bem. Então, o escaseiro, ele foi lá para esse mosteiro e ele aprendeu. Só que ele entendeu o seguinte, que é óbvio para mim e para você, que a gente não vive no mosteiro. Que a gente tem que adaptar isso para a nossa realidade. Para a realidade de quem é advogado, de quem é profissional liberal, de quem é funcionário de uma empresa, de quem é pai de família, de quem é marido, esposa. A gente tem uma rotina. Então não é porque aquele monge lá no mosteiro católico dos trapistas consegue fazer isso às 3 da manhã para dormir às 7 da noite que nós vamos querer fazer igual. Senão nós vamos engessar um modelo e falar, olha, só assim é que a gente faz ofício divino. Não, isso não é verdade. Nós temos caminhos e possibilidades segundo a nossa realidade, segundo o nosso contexto. Isso significa o seguinte, que você pode fazer um ofício divino sendo pai, sendo mãe, sendo esposa, marido, sendo profissional liberal, médico, advogado, psicólogo, dentista, sendo trabalhador de uma empresa, sendo administrador, sendo operário de fábrica. É possível para todos. Desde que haja intencionalidade e rotina. Faz sentido, gente?
Como que a gente pode adaptar isso para a nossa vida comum? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver, por exemplo, algumas figuras ilustres. Então, por exemplo, Davi, a gente tem registros bíblicos que mostram que Davi reservava 7 momentos durante o dia para estar com Deus. 7 dias na semana. Essa era a rotina dele. Mas a gente vê um outro grande homem de Deus, profeta também, que ele tem esse registro, que é Daniel. Daniel reservava 3 vezes ao dia, todos os dias da semana. Então cada um foi adaptando a sua rotina às suas próprias necessidades para estar com Deus. E aí nós vamos ter que criar a nossa também. Então o autor aqui ele fala da regra de São Bento. O que é a regra de São Bento para estar com Deus? São Bento ele separa 3 porções, 3 pequenas porções para estar com Deus durante o dia. Uma de manhã, uma na hora do almoço, na metade do dia, e outra à noite. E aí como é que a gente adapta? Cada um sem uma rigidez de horário. Então, de manhã que hora? Sei, depende da hora que você acorda. Depende de quanto tempo você tem de manhã. Tem gente que consegue levantar e trabalhar 1 hora depois. Tem gente que levanta e meia hora depois tem que estar no serviço. Você que sabe. Você tem o seu tempo. Você com Deus é que vai estabelecer a sua rotina. E quanto tempo eu tenho que investir? Você que sabe. 2 minutos? 5 minutos? 10 minutos? Meia hora? O que eu posso afirmar para você é, quanto mais tempo você passar na presença de Deus, melhor para você. Então, se você acha que 5 minutos é o suficiente, dá? Ok. Puxa, mas eu queria passar mais tempo. Acho que meia hora é melhor. Então, ajusta. Mas que hora? Poxa, se de manhã meia hora não dá, e meia hora na hora do almoço dá, então deixa para a hora do almoço. Não, de manhã e na hora do almoço eu só consigo 5 minutos, mas à noite eu consigo 20 minutos. Cara, então faz assim. Vocês estão entendendo a lógica? Busca aquilo que faz sentido para a sua rotina, para o seu dia. Se de manhã é o melhor horário para você ter tempo e na hora do almoço e à noite é pouco tempo, distribui. Não há uma regra. E, gente, a única regra, nesse caso, é estar na presença de Deus. Ok? O Dimitri está falando aqui. Bom te ver, Dimitri. Obrigado por estar aqui nessa live. De manhã é melhor, à noite às vezes dá sono. É isso. É a sua rotina. É como faz sentido para você. Entendeu? Eu, de manhã, já acordo começando já a subir a montanha, acelerar. Então eu acordo cedo, eu já acordo conversando, eu já levanto, faço café. Eu já funciono logo que eu acordo. Só que tem um detalhe. Eu preciso de pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos, para começar a subir a montanha para depois eu conseguir dar uma parada. Porque eu já acordo acelerando. E se eu quiser parar no acelerado, eu não consigo me concentrar. Então eu tenho uma rotina particular. E se eu deixar para muito à noite, eu sou igual a você. Eu vou ter sono. Não vai funcionar. Então eu tenho que distribuir. Essa é a minha rotina. E se hoje eu não conseguir na hora do almoço, perdi a hora do almoço, é pecado? Claro que não. Não se sinta culpado. O importante é que você estabeleça aquilo que faz sentido para você. A Thaís está falando assim, eu sei bem como ele é quando ele acorda. Pois é, né, amor? Você sabe, né? E eu sei bem como você é quando você acorda. Não vou exigir que você acorde falando já, porque você não vai falar. E se eu cutucar a onça com a vara curta, eu já sei o que vai acontecer. Gente, o que é importante nessa regra de estabelecer 3 momentos para você? Ou 4, ou 2. Você sabe o que é melhor para você. Estabeleça essa rotina para que você tenha tempo para estar com Deus. O importante é que você esteja com Deus, que você não faça uma coisa mecânica, automática. Reserva um tempo para orar, para ler a Bíblia, para ler um livro devocional, para ler um trecho. Mas faça isso de forma que você consiga ouvir Deus falando com você. Você ouve a voz de Deus. Você tem a presença de Deus. O que vai acontecer quando você faz isso? O restante do seu dia, o restante da sua noite, você vai se sentir preenchido
com a presença de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Gente, isso faz uma revolução com a nossa vida. Porque a gente aprende a estabelecer limites. A gente aprende a descansar no Senhor. A gente aprende a respeitar o tempo de Deus. E a gente aprende que nós não somos imprescindíveis. Olha, deixa Deus cuidar. Meu Deus, eu estou tão angustiado hoje. Não preciso ficar angustiado. Deus está no controle. Ah, mas eu não resolvi isso ainda. Tudo bem. Uma hora isso vai ser resolvido. Deus está no controle. Ah, mas como é que vai ser a vida? A vida vai ser vivida. Deus está no controle. Faz sentido isso, gente? Comenta aí se você tiver alguma dúvida ou se quiser acrescentar antes da gente encerrar. Amém? Ótimo. Total. Muito bem. Legal. Legal, obrigado. Joia. Então, como é que nós vamos... como é que a gente faz esse ofício divino? Como que você pode fazer isso de uma maneira prática? Distribua isso no seu dia a dia, na sua rotina. Estabeleça um horário. Qual horário? O seu horário. Qual o tempo? O seu tempo. Não se sinta culpado. Lembra que eu falei da culpa? Não se sinta culpado. Deus te conhece. Ele vai te ajudar. O importante é que você faça. O importante é não deixar de fazer. E quais estratégias você pode usar? Bom, a oração, obviamente. A leitura da palavra. Olha, quem é membro da IPI de Vila Moinho Velho, que está acompanhando as nossas lives de quarta-feira, tem percebido que eu quase que sempre estou pregando um salmo. Nos domingos eu escolho um evangelho, um texto do Antigo Testamento, uma carta paulina, a gente varia, mas de quarta-feira não é regra, pode ser que uma quarta-feira eu vou estar lendo um evangelho. Tudo bem, mas via de regra eu estou escolhendo os salmos. Por que eu tenho feito isso? Porque nos salmos a gente encontra expressões emocionais e espirituais a respeito da existência da vida. São textos profundamente existenciais que falam da angústia, do sofrimento, da dor, da alegria, das nossas emoções. Então a gente leva isso depois para um momento de oração. Por isso que eu gosto de escolher os salmos. E no ofício divino a mesma coisa. Os salmos nos ajudam muito. Mas lembre-se que isso não é uma regra rígida. Tá bom? É só uma dica, uma sugestão para você. Então você pode, na leitura divina, escolher um salmo, um provérbio, um texto de sabedoria, mas os salmos ajudam. Pode ser um evangelho? Pode. Pode ser um texto do Antigo Testamento? Pode. Mas lembre-se que os salmos, eles têm essa característica existencial e emocional. Então ajuda a gente pra caramba nesse sentido. O que mais que você pode usar? Livros devocionais. Textos de reflexão e meditação. Então, alguns autores ajudam muito a gente nisso. O Diego falou da meditação ainda há pouco, que muitas vezes é um tabu. Tem um autor que eu gosto muito na área de espiritualidade, que se chama Richard Foster. O Foster tem alguns livros muito interessantes. Tem um livro dele que se chama Vida com Deus, muito bacana. Tem outro livro dele que já é um best-seller, um clássico, que se chama Celebração da Disciplina, em que ele ensina as disciplinas espirituais, e uma das disciplinas é justamente a meditação. A Thaís está falando aqui que ela gosta de fazer essa leitura em Eclesiastes. Isso aí, que é um livro de sabedoria também. Ela comentou anteriormente aqui que a gente pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que Deus é que está cuidando de tudo. Uma bênção física, mental e espiritual. É isso mesmo. É para isso que serve. Então, há algumas literaturas interessantes. Tem um autor que, nos encontros de pastores do SAR, eu aprendi, fui introduzido a esse autor, que se chama Anselm Green. Escreve Anselm, sem o O no final, e o Green é Grun, com o apóstrofo em cima do U, né, porque é um sobrenome alemão. Então, Anselm Green é um monge católico que ele tem uma literatura de espiritualidade fantástica. E eu acho que vale a pena a gente se abrir para essas coisas. Se você está seguro de quem você crê, se você está seguro que Jesus é o teu Salvador e que não há outro caminho senão Cristo, você tem maturidade para beber de outras fontes cristãs sem que isso traga confusão para sua cabeça. Eu penso assim,
tá? Você não precisa pensar igual a mim e não precisa beber de outra fonte se você não quiser. Mas se você quer a minha sugestão, estou te dando aí, tá bom? E outras literaturas, Dallas Willard é um grande autor de espiritualidade, James Bryan Smith é um grande autor de espiritualidade, Brennan Manning, grande autor, Peter Escaseiro, que é esse que nós estamos fazendo aí a série. Eu posso depois mandar uma lista aí de bons autores, mas o importante é que você faça. Você pode ter toda a literatura do mundo, se você não reservar um tempo, não vai adiantar nada. Tá bom, gente? Basicamente é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Nós vamos encerrar. Obrigado pelo tempo que você deu aí de presença aí conosco, de reflexão. Fiquei muito feliz. E vou ficar mais feliz ainda se você puder respeitar o seu limite. Ter um tempo com Deus. Reservar esse tempo, fazer o seu ofício divino também. Tá bom? Sábado que vem, às 10h30 da manhã, a gente continua com a segunda parte do capítulo 8 da obra Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Escaseiro. E nós vamos então falar sobre o descanso semanal. Se prepara, deixa a sua coberta reservada, travesseiro, que nós vamos descansar juntos. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Obrigado. Um bom sábado para vocês. Um bom domingo para quem vai nos ouvir aqui no Facebook da IPI de Vila Moinho Velho. E deixa eu já dar um aviso para você, membro da IPI de Vila Moinho Velho, que está me assistindo aqui pelo Facebook. Olha só, encerrando aqui essa live, já vai entrar a live do Ministério Infantil com a aula das crianças. Então, as minhas crianças vão estar assistindo e eu convido você para já deixar as suas crianças aí na agulha, no jeito, não na agulha na agulha do vídeo. Essa expressão agulha aí, só quem está no grupo de risco do Covid é que entende, né? Eu faço parte desse grupo. Tá bom, gente? Então você que está me ouvindo aqui agora ao vivo no sábado, já deixa as crianças de manhã, prontas para participar do culto ou da Escola Bíblica Infantil. Você que está me ouvindo agora aqui no Facebook da IPI de Vila Moinho Velho, já não sai daí não. Já deixa as crianças aí que nós vamos continuar. Tá bom? Gente, meu amigo Carlos, chegando agora aí. Poxa, Carlos, pena que eu estou encerrando a live, mas fico muito feliz de você estar aí. Tá bom? Um abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.